Opa! Pedido aqui do Carlinhos, Zé Carlos e sua esposa Darcy. Beijo no coração dos dois aí. Ó, é isso, né, que você tinha falado? Tá bom, José Carlos de Andrade. Hoje a gente vai falar sobre água. De novo. De novo. Bora! Fala, povo das águas, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado, paps, obrigado, mames, obrigado a vocês, a minha família, a minha esposa, obrigado a todos que estão aí. Vamos começar dando o like. Eu ainda não entendo por que tantas visualizações e o cidadão não perde 15 segundos, 10 segundos para levantar assim o vídeo e botar o sinalzinho para divulgar. Você que é aquarista, não é só no meu vídeo, não é só no meu canal. Eu vou explicar mais uma vez. Quanto mais like tem um vídeo, mais o YouTube se prioriza a colocação daquele assunto na sugestão dos seguidores, de seus seguidores, de quem tem o aplicativo do YouTube. Então, gente, você dar o like não é só uma questão, ainda mais se você gostou, se você achou aquele assunto interessante, né? Então, dar o like significa contribuir para o hobby, tá? Isso não é só no meu vídeo. Todos os vídeos que eu assisto de aquarismo, mesmo que eu não veja muito, às vezes é um assunto que não me interessa muito, e muitas vezes a pessoa que está falando de algo que é correto, embora eu não uso, eu dou o like, porque isso vai ser divulgado, isso vai ser, né, vai contribuir para o crescimento do hobby no Brasil, tá bom? Mas vamos conversar hoje. Por quê? Porque eu recebi de alguns seguidores, eu vou preferir não mencionar os nomes, gente. Eu precisaria ter pedido autorização, eu tenho total certeza, eu tenho absoluta certeza que se eu pedisse, todos os que aqui participaram desses comentários não se oporiam, né, não fariam objeção da gente comentar, mesmo porque tá lá, eu não cancelei, eu não excluí, eu não bloqueei, eu não faço isso, a não ser que sejam palavras de baixo calão, enfim, né? Mas críticas a favores ou não do nosso trabalho, a gente procura responder, né? Pode ser que eu não dê legal, que eu não goste, mas pode ser que eu dê o dislike, vamos dizer assim. Isso não significa que eu vou impedir a divulgação das opiniões diversas, né? Aliás, é graças a isso que a gente cresce, que a gente desenvolve e por aí vai. Mas eu separei isso aqui em 3 itens, tá? Sendo os 2 primeiros específicos da água, sendo o primeiro ponto sobre a água doce, o segundo sobre a água salgada, propriamente dita, e o terceiro sobre a questão do sal, que levantou algumas polêmicas, tá bom? E eu peço a licença a vocês de ler e fazer uma resenha disso tudo, porque fica mais fácil, senão a gente vai ficar lendo coisas e coisas e coisas. Mas, enfim, foi dito o seguinte a respeito de que perguntar, na falta de um filtro RO, Alberto, não seria possível usar água destilada, daquelas que são vendidas em garrafões, para uso em autoclave, etc. Para uso em autoclave deve ser da área da saúde, nosso colega aqui, né? Para reposição ou preparo do sal. E aí responderam para ele o seguinte, olha que interessante, eu teria medo, no site NanoRiff, que por sinal é um site bem legal, NanoRiff, é um site que eu acompanho ele há muito tempo, faz dias, faz anos que eu não entro, eu não sei se continua
com postagens atualizadas. Eu nem não tive a curiosidade de ver, não tive nenhum tempo para isso ainda, mas eu vou tornar a ver porque tem ideias maravilhosas para quem curte pequenos aquários de recife de coral, tá? E um aquarista chamado X, que eu não vou mencionar nomes, como eu falei, tentou usar um destilador residencial. E é aqui que mora o perigo. E alguns invertebrados morreram, talvez por contaminação metálica que envenenou, e etc, etc. Foram feitos vários comentários. Olha, uma busca rápida pelo oráculo da internet, você vai constatar o que eu vou dizer. Água destilada é uma água quimicamente pura. É a essência. Quando você tem H2O, o nome que se dá a esse composto químico chama-se água destilada. Então, se a pessoa... A pergunta é, pode ser usado água destilada? Pode. Se na sua região, na sua cidade, existem farmácias que vendam o litro da água destilada mais barato do que o RODI, que são vendidas em lojas de aquários, etc., pode ser usado. Eu acho difícil, a água destilada tem um custo geral maior. Não é soro fisiológico, porque eu já vi, parece brincadeira, eu até comentei isso, fiz esse comentário, mas já me perguntaram, Alberto, eu posso usar soro fisiológico? Soro fisiológico a gente injeta até nas veias, né? Tal. E eu falei, não, soro fisiológico tem todo um preparo, são sais que são colocados, enfim. Não dá para se usar soro fisiológico. Mas a água destilada, essa que você compra, dá uma olhada na fórmula química que está na bula, essa pode. Porém, muitas vezes, pela sua área de saúde, pelo seu trabalho, você tem acesso à água destilada num custo muito menor do que se você fosse comprar ela numa loja de aquário ou qualquer coisa do gênero. Portanto, sim, água destilada, H2O, serve e, em teoria, ela é até mais limpa, tem menos risco de ter qualquer restígio que seja de algum produto do que uma água RODI, tá bom? Fechando isso, esse primeiro tópico, sim, pode ser utilizado sim água destilada, tá bom? E olha que interessante, esse rapazinho, ele mandou eu já fiz a tradução do inglês, onde ele escreveu o seguinte texto em inglês lá no site que ele se referiu, essa pessoa. A atualização e aviso relativo ao destilador de água doméstica. Ou seja, ele não comprou água destilada, ele construiu um aparelho que nem o RODI para destilar água. O destilador de água doméstico acabou por não ser uma boa opção. Com 3 TPA perdi meu camarão limpador e todos os caranguejos esmeralda e em todos os tanques que eu tinha, a anemona flor de rocha branca e minha esponja aranha também foram gravemente danificada. Embora o TDS tenha testado como 0 todas as vezes, olha que interessante, acabei de prestar assessoria a um cliente e eu li isso aqui por causa disso, onde TDS 0, criatura de Deus, TDS 0 não significa que a água esteja própria para uso, perfeita para o uso. Quando você tira um raio-x, uma radiografia de um dente, essa radiografia ela não fecha diagnóstico, ela sugere diagnóstico. A radiografia, juntamente com demais exames, incluindo o exame clínico, é quem vai fechar o diagnóstico relativo a determinadas patologias ou qualquer coisa do gênero. Ou seja, o TDS 0 é um indicativo de que você está no caminho para o uso de uma boa água. Porém, isso é fato. Existem alguns casos, e eu já constatei isso várias vezes aqui na minha empresa, onde o TDS não está 0, por sinal está num valor que teoricamente inviabiliza aquela água para uso em aquários de corais, e a água está em muito melhor estado
do que muitas e muitas águas onde o TDS é 0. Então, para de se iludir. Para de se iludir. Um cliente nosso me contactou hoje exatamente nessa questão, onde eu não sei o que está vendo, meu aquário está 1 ano e pouco montado, está tudo desandando, coral está morrendo, ou seja, o tal do acúmulo do lixo, do trash, a médio e longo prazo, estourou agora, 1 ano e pouco depois. Por quê? Porque ele usa água de fonte. Ah, você usa água de fonte? Mas todos os aquaristas aqui da região usam, inclusive de água salgada? Sim, inclusive de água salgada. Cara, eu aprendi que água de fonte tem mineral. Essa água é potável? Dá para beber? É. Alguma coisa está errada na água do cara, velho. E outra, precisa de ver quais os tipos de aquário, quais os corais que tem. Ah, tem uma pessoa aqui que tem um aquário maravilhoso com SPS, ela usa essa água? Não, ela usa água RODI. Opa! Gente, não tem milagre, não tem milagre. Poderia até ser que essa água, que dá TDS 0, hein? Olha que interessante, essa água da mina que ele usa, dá TDS 0. Pode até ser que em função da biota, aliás, Alex Correia no vídeo anterior comentou quando eu falo que a água do mar, ela não é rica em biologia. E ele fala, poxa, a gente podia insistir no termo biota, né? Eu lembro que eu fui criticado, ironizado quando eu usei pela primeira vez. Eu acredito que eu seja o primeiro a usar esse termo no YouTube. Quando eu falei o termo biota, aquaristas de renome, hein, com patente. Biota? Que biota? Biologia, não sei o que. Eu falei, não, é biota. Biologia é estudo dos animais, dos seres vivos. Biota é aquela coleção de seres vivos de um determinado ecossistema, que é o caso da água. E o Alex Correia, ele foi brilhante nessa colocação. Leiam, tá? No vídeo anterior aqui, no vídeo sobre esse assunto. Então, assim, pode muito acontecer da água estar com TDS 0 e mesmo assim ela não ser útil para o aquário, ela não se prestar para o uso do aquário. Mas, voltando, embora o TDS tenha testado 0 todas as vezes, suspeito que algum contaminante prejudicial em pequenas quantidades, vai se somando, e o crash, a quebra, tem aí em vídeos, em palestras que eu fiz nas conferências internacionais aí, que saudade que eu tô né? Faz tempo, né? Lá, assistam os vídeos, deem o like, aproveita pessoal, dá o like, fala muito bem sobre isso também, em pequenas quantidades. Não sei se o problema é devido ao meu abastecimento de água ou o destilador. É claro que o problema é o destilador, porque se o seu abastecimento estivesse passando por um RODI, a água estaria boa. Portanto, o problema está na técnica de purificação. E aí ele fala que vai atualizar e tudo mais. Ok? Portanto, fechou essa questão. Sim, água destilada serve. Segundo ponto, a água do mar. A água do mar é boa para coral? Se a água do mar é boa para coral, bom, sim, mas a questão que foi levantada não é exatamente nessa questão. Olha só, pessoal, passei a usar um sal ao invés da água natural, porque é mais fácil e ágil. Ótima justificativa. Fechado. Mas aí começou o problema. Também porque eu pensei, moro no Rio de Janeiro, se a água aqui fosse boa para corais, nós teríamos corais, nós teríamos recifes de corais. Não, ele continua, ele dá uma caprichada, o que não quer dizer que a água é ruim. Como diz o Alberto, contra fato não há argumento, pois muitos usam a água do aquário aqui e vai super bem. Mas eu fiquei com essa dúvida. Ok. Aí eu falei para ele, cara, dei a explicação que eu vou dar rápida aqui, e falei no final, compra meu livro lá, explica direitinho sobre isso. Eu vou comprar essa semana, meu Deus, está aqui, ó, R$68. Eu não vou comprar porque eu não leio livros, eu não gosto de ler. O cara adora aquarismo, o rapaz veio aqui, sabe? E não quer investir no balcão, custa R$55, ele não quer investir na compra de um livro, porque não lê. Eu falei, mas cara, o que você faz com o celular toda vez que você faz uma pesquisa no Google? É por osmose? Você olha assim, por osmose, ou por
é espiritual, é incorporação espiritual que você usa para poder adquirir a informação que você tem? Não, mas tem os vídeos no YouTube que aí eu não preciso ler, eu assisto, mas não é só essa fonte de informação. E isso é provado, gente, isso é provado. Eu pedi autorização para o rapaz para colocar o link dele eu vou fazer um vídeo só sobre esse assunto, polêmico demais. Mas 1% do que está no YouTube não é científico, não é verdade, não se aproveita. E olha, mais para frente eu vou falar sobre uma informação referente a isso no meu canal, tá bom? Mas vamos lá. Gente, qual é a resposta em relação a isso? Basicamente, 2 fatores são super importantes. Primeiro de todos, tá? É a tal da latitude. Lembra? Longitude, os meridianos, né, verticais que cortam a Terra, sendo o meridiano de Greenwich como 0, lá na Inglaterra. E aí vai 0, de hora em hora tem são 24, né? 20 meridianos, 0, a partir do 0 vai até os 23. E a latitude, onde nós temos os graus de 0, onde é a linha do Equador, morrendo até 90 graus, polo latitude norte, latitude sul, lateral e longitudinal. Essa latitude é quem permite, junto com a inclinação da Terra, as variantes, as variáveis de estações, das 4 estações do ano, que são distintas de acordo com a latitude, em determinadas regiões, né, do nosso planeta Terra. E do Trópico de Câncer e Capricórnio para cima ou para baixo, a presença de corais é muito pequena. Embora o Rio de Janeiro esteja, assim, numa região favorável quando se refere à latitude, porque se seguirmos a latitude do Rio, lá no Índico, nas Filipinas, não vou falar bobagem aí, porque de repente estou falando um estado, um país que não esteja nessa latitude. Mas com absoluta certeza, seguindo em direção à Austrália e etc., nós encontraremos sim vários mares, vários locais com maravilhosos recifes de corais na mesma latitude. Mas existem ainda outros fatores. Primeiro, a profundidade. E o Rio de Janeiro nós sabemos, né? As praias são bem mais fundas, etc. Então, a profundidade, que os recifes de corais, eles predominam entre 0 e 20, 25, 30 metros de profundidade, por conta da absorção da luz. E também pela presença ou não de fontes contaminantes, como rios, onde modifica muito, próximo ao litoral, modifica muito. Então, todas essas questões são também bem importantes em relação a uma praia, mesmo que a água esteja perfeita para coral. Então, não é só a questão de julgar, né, aquilo que os olhos veem. Eu estou vendo, então o sol nasce lá, morre lá. Então, o sol se movimentou. Não, a gente sabe que não, né? A Terra, se andar, a gente cai no abismo, né? Né? Não, a gente sabe que não. Então, tudo isso, a gente tem que tomar certo cuidado com a interpretação visual de um determinado fenômeno, tá? Não é porque você está numa praia onde a água presta, onde a água serve para coral, que lá tem que ter coral. Florianópolis, Rio Grande do Sul, e centenas, dezenas, milhares de praias que nós temos em nosso litoral, onde não tem os corais. Aí veio aquele, né, que falou, mas temos sim corais aqui no Rio de Janeiro. Sim, lógico que temos. Mas os corais dos quais nós estamos falando são os corais de interesse para o aquarismo brasileiro. Nós não estamos comentando de zoantos, o sancoro que está invadindo tudo, que isso aí dá até dentro da privada, né? Se eu jogar um sancoro na privada, daqui a uma semana tem broto nascendo. Brincadeira, tá? Vai ter gente que vai... Ai, Alberto, fala, olha que absurdo. Então existe sim um grupo de corais, mas de baixo interesse para o aquarismo brasileiro. Além do mais, o nosso estado, a nossa legislação impede-nos de coletar e procriar de forma a preservar esses espécimes em cativeiro. Então, tudo isso são fatores que devem e precisam ser considerados para essa questão. Tá bom? Quando eu respondi assim,
Sim, sim, claro, tem corais sim no Rio de Janeiro, mas são poucas espécies de interesse ao aquarismo, e aqui eu complementei a resposta, né? E tem, principalmente lá em Angra, a Baía da Guanabara, não, mas essa da Baía da Guanabara não sabia, imaginava quantas espécies se perderam lá, né? Muitas. É uma pena. Mas ele quis dizer que nas nossas praias mesmo é que nós coletamos a água. Eu mesmo coletava na Barra da Tijuca, quando não era época de festa, imagino por quê. Já coletei na região da Costa Verde, caminho para Angra, e sempre fui bem. Não tenho do que reclamar. O sal é mais pela comodidade, perfeito. E vale a pena e funciona. Mas surgiu essa dúvida e eu acredito que agora esteja sanada perfeitamente. Se tiver mais dúvidas, mandem, pessoal. Mandem, porque é muito legal. Dá o like. Vamos fechar agora o vídeo com essa daqui. Essa eu achei... Na verdade, esse vídeo foi por causa dessa. E aí, lendo as demais, eu falei, vamos adicionar, vamos somar. E o rapaz falou o seguinte: desculpa, mas falar que sal é tudo igual é a mesma coisa que falar que Coca-Cola é igual a Pepsi. Ou comparar um sal natural a um sal sintético. Sim, Coca-Cola e Pepsi são iguais na família dos refrigerantes. Ambos servem para a mesma coisa: refrescar e matar a sede e suprir muitas vezes um vício. Não beba coca, beba água, dá água. CR7. Brincadeira, vamos lá. São refrigerantes. O que é melhor depende do seu gosto, depende do gosto pessoal, mas o resultado não é o mesmo? Não vai refrescar geladinho com limão? Mas eu gosto mais do outro. Você gosta mais de um do que de outro? Uma custa mais que o outro. Beleza, você pode pagar. Percebe a analogia? Mas vamos dar continuidade. E aí eu falei, você não deve ter assistido o vídeo todo. E eu não disse que existe sal ruim. E é essa a questão. Se existe aquário dando certo com todos os tipos, quais os tipos? Água natural, sal natural ou sal sintético, significa que todos os são bons, tá bom? E que não é uma questão de ser melhor ou pior ou igual, como a pessoa no caso entendeu. É isso que eu discuto no vídeo, ok? Aliás, aos 9 minutos e 40 segundos, eu friso a frase: não existe sal ruim. E por aí vai. Aí ele falou: eu sei disso, mas existe sal melhor que outro, sim, com certeza. Não que você, se usar um sal de preço mais baixo, o aquário não vai dar certo, mas eu prefiro não arriscar. Se tem gente usando sal mais barato e dá certo, você prefere não arriscar no quê? Não dá para entender. Eu prefiro não arriscar. Portanto, isso é uma coisa pessoal. É um medo, é um conceito errado formado a partir de um assunto do qual a pessoa não tem conhecimento. Traduzindo isso tudo que eu falei, é um preconceito. Isso é preconceito. O que mata, eu falei e vou repetir, isso pode acontecer, tanto do sal. Eu já vi casos, a pessoa usava um sal barato, achava que o aquário não estava muito bem. Olha o que aconteceu. O aquário não estava bem, ele usava um sal desses de R$20, R$25. Vou fazer o que me indicaram. Uma loja falou: cara, é teu sal, compra esse aqui e tal, 67 pau o quilo, mas olha, pode colocar. O cara fez isso. Em uma semana ele perdeu metade dos corais. Por quê? Porque ele fez uma bela TPA, uma baita TPA, ele foi orientado, fez do jeito que falou. E o que aconteceu? Um choque químico, uma mudança química. Ele tirou o coral do mar Mediterrâneo, jogou no Mar Vermelho, ou ele tirou do mar das Filipinas e jogou na Oceania, na Austrália, sabe? Então isso não pode ser assim. E o inverso, que é o mais que pode acontecer, é a pessoa muitas vezes usar um sal bom, caro, não é sal bom, percebeu? Usar um sal caro
e ficou mal, veio a pandemia, perdeu o emprego, tem que economizar, bota para cá, puxa para lá, cancela a internet, passa a fazer pizza em casa. Aí o que acontece? Compra um sal mais barato, não faz a mudança gradual e aí perde tudo. Olha aí, ó, é o sal. Não é o sal, é a forma como você usou. Quando na maior parte das vezes, quando muitas vezes, além de fazer a forma brusca, a troca brusca, a pessoa ainda faz o preparo de forma errada, não segue o fabricante, não usa o densímetro, faz na base da balança, enfim. Então, entendam que existe um conjunto de fatores para que aquilo se torne ou não confiável ou digno de uma informação. O preconceito não pode se abrir a essa questão. E eu fecho. Aí ele me dá um abraço, outro grande abraço e obrigado pela participação, viu? Aí eu fecho para ele com essa frasezinha que eu acho legal ler aqui, ó. Eu, como aquarista, empresário, usando há anos várias marcas, não vejo que um sal seja melhor ou pior que outro. Eu vejo sim uma discrepância nos preços e valores, muitas vezes abusivos. Eu abri um parêntese, não estou aqui para discutir o preço de produto de um fabricante, ele sabe o custo que aquilo tem para ele, se o preço está ali e ele considera aquele preço que deve ser cobrado, paciência. Nós temos no Brasil que lembrar o seguinte, quando a gente adquire um produto de fora, o abuso, o termo abusivo que está aplicado aqui, muitas vezes não é para o empresário, para quem está fazendo a distribuição, fornecimento do sal lá fora. Muitas vezes é a tal do imposto, é a taxação que é colocada em cima dos nossos produtos, dos produtos importados, que a gente não precisa nem entrar no mérito da questão aqui, né? E que entra governo, sai governo, promete e despromete, promete e despromete, entra governo, sai governo, e ó, continua tudo como era antes, mudou nada essa questão, né? E outras mais. Então vamos lá. Abusivos apenas por mudar uma ou outra estrutura da fórmula. Vamos começar a frase, senão vai perder o sentido. Eu vejo discrepância nos preços e valores abusivos apenas por mudarem uma ou outra estrutura da fórmula, alegando que isso torna o sal superior. Isso acontece dentro dos próprios fabricantes. Ele lança um sal, vou falar de um sal que todo mundo conhece aqui, ó, Blue Treasure, vou falar. Ele pega aquele sal que ele mesmo fabrica, aí amanhã ele coloca uma fórmula, sabe? Um ânion, um cátion, uma coisinha a mais ali, e aí ele pega aquele sal que custava 50, passa 20, 25% a mais, porque ele tem tal coisa que traz melhor coisa, que faz melhor coisa. Cara, tem quem paga, paciência, né? É aquela história. O carro no Brasil é caro como é caro, porque tem quem compra. Porque na prática, se o carro chegasse, um carro que custa em valores correspondentes, tá? 20 mil reais nos Estados Unidos, e aqui o cara paga 100, precisa falar mais alguma coisa? Precisa. Bom, mas na prática, não é assim que funciona. Se o uso de um sal traz, depois de um ano, os mesmos resultados de um outro sal de valor inferior, onde é que está a superioridade? Pela minha experiência, não existe sal melhor que outro. Usando como manda o fabricante, todo sal específico para uso em aquários são equivalentes a médio e longo prazo, principalmente. Blue Treasure, e antes de falar do Blue Treasure, sobre, o sal sintético é pior que o sal natural. Não é pior, é diferente. É possível sim você pegar a fórmula química do sal natural e reproduzir em laboratório. Qualquer químico vai te levar no laboratório e vai te provar cientificamente, vai te dar os dois sais e vai falar, agora usa, mistura e manda para um laboratório e manda ele distinguir quem é o natural e quem é o sintético. Ele não vai descobrir, porque é química, aquilo é uma fórmula química, entendeu? E dessa fórmula, fazendo do jeito correto, usando conforme manda o fabricante, não há o que dá errado. Portanto, o erro não está na peça além do volante, o erro está naquela peça que comanda o volante. É aí que está o problema, é na direção do automóvel e não no automóvel. Blue Treasure. Logo que eu abri a minha empresa de aquarismo, não lembro o ano, gente,
uns 10 anos atrás, que a gente começou, era primeiro um pet shop, né? Era Pets e Peixes. Eu comecei a empresa com esse nome. Fiz a compra de um pet shop. Posso fazer se quiserem, depois eu faço um vídeo contando essa história, que é bem legal, bem gostoso pra gente tomar uma cerveja, tomar um café junto, um vinho. Na época, o sal mais barato disponível no mercado era um sal chamado Blue Treasure. E eu me lembro perfeitamente disso. Eu estava em meados daquele ano, eu estava começando o projeto de montar o Big One. Eu estava no SketchUp fazendo os desenhos dele, estava aqui na minha cabeça como seria para tirar as bombas de dentro do aquário. E eu já tinha dentro de um balde desses de azeitona, eu cortei, eu já tinha todas as rochas, aquelas rochas que vocês viram nos vídeos e tal, e algumas estão aqui, muitas estão aqui. Eu já tinha dentro do balde uma bombinha SB1000, presa lá embaixo, soprando para cima, e as rochas colocadas em volta. E ali, toda vez que eu ia para Guarujá, Bertioga, a gente ia para Riviera e tal, o que eu fazia? Sabe aquele negócio de pegar corrupto? Eu enfiava aquilo lá na terra, dentro da água, com a água no joelho. Olha que legal isso. Botava um garrafão dentro, um garrafão de boca larga, dentro da água, sem expor o oxigênio. Puxava aquela areia que estava lá no fundão, jogava dentro do garrafão, fechava imediatamente, trazia, e de tempos em tempos eu pegava isso, já subia a serra, né? O João Basso fala bem sobre essa questão da coleta da areia viva e tal. Já subia a serra e jogava essa substância, essa poeira, cheia de parasita, de tudo que é coisa, jogava dentro desse balde com essas rochas. E com isso eu fiquei, acho que uns 8, 10 meses, talvez um ano, até montar a grande praia, o Big One, fazendo isso a cada 2, 3 meses. Aí eu jogava, tirava, fazia TPA mensal e deixava no escuro, isso estava tudo no escuro. E cara, quando eu levantava uma rocha daquela e quebrava um pedacinho e jogava no chão, sabe aquela proliferação de vida, muita vida, muitos micro-animais ali dentro. Uma biota maravilhosa. E nessa questão, uma vez chegou um rapaz, você tem sal, blackers, browns, tabajara? Aí eu falei, não, cara, e a gente tava naquele começo e tal, eu sempre com essa postura, sabe, eu vou usar o termo, embora eu não goste dele, mas popularizar mais o hobby. Falei, não, eu tenho o Blue Treasure, né, tio? Esse Blue Treasure, aquele chal chinês. Você tá louco, cara? Você quer falir? Isso não presta. Quem usa isso aí? Nossa, você tá doido, não tem coragem nunca de botar um sal chinês, aquele preconceito. Impressionante, um ano e pouco depois, hoje, quem é que fala mal do Blue Treasure? Acho que nem tem mais, porque eles fabricam durante um tempo uma determinada marca e são populares mesmo. E aí não fabrica mais e deixa de ter nas lojas, porque entram os substitutos de preços menores, melhor dizendo, e de mesma equivalência de qualidade. Então, onde que eu quero chegar? Aquilo que não prestava, depois de um ano, virou um belo de um sal. Era indicado por um monte de gente. Porque uma vez que falaram que o sal era bom e começaram a usar e não teve resultado negativo, e é claro que não vai ter, se fizer do jeito certo, começou a perceber que aquilo era mais uma fonte de renda. Aí vem aquela coisa de aumentar. Está acontecendo. Parte por conta, sim, do momento econômico, da pandemia, do aumento dos insumos, dos produtos que são comprados fora, em dólar, para construção, para fabricação de muitas mercadorias aqui no nosso Brasil, mas tem, sim, uma especulação que surgiu em cima de alguns sais nacionais que subiram de preço depois do meu vídeo, tá? E o sal se tornou muito melhor, mais divulgado, melhor no sentido de melhorou as vendas do sal. Depois daquele vídeo da live que o cara veio falar mal do sal, do nossa querida, da Veromar, da empresa nacional, e eu fiz o vídeo junto com o pessoal da EcoRif e da Veromar, mostrando o que de fato havia acontecido. Depois de lá para cá, vários outros canais fazendo teste, mostrando aquário com sal tal, vamos ver o resultado. Foi tudo começou a partir dali. Isso mostra o quanto minha responsabilidade
de digital influencer, né, dentro da área do hobby é importante. E por que eu estou falando isso para fechar? Você não vai encontrar no meu canal nenhuma afirmação do eu acho isso, sem que eu tenha uma referência a respeito do que eu estou falando. Ok? Quando é algo duvidoso, algo que não é comprovado, que é um experimento, eu falo. Mas tudo aquilo que eu falar, como por exemplo, aquarismo é quantidade e qualidade de luz, qualidade da água. Tudo que você falar além disso, são esses dois assuntos. Está ligado a esse título. Desafio você para o contrário. Rocha, cascalho, mangue, tudo isso visa o quê? Qualidade da água. Alga, coral, mangue, tudo isso depende do quê? Iluminação. Pense. Então, quando eu falar alguma coisa, entenda que não sou eu, infelizmente, não sou eu que estou falando. Muitas coisas eu gostaria sim de ter sido eu que descobriu, mas eu não tenho nem tempo para fazer experimento científico para isso. Quando eu falo alguma coisa, eu já estudei, e não foi em 1 ou 2, e não foi no YouTube, não foi na internet, apenas que eu fui buscar a informação, ok? São informações com procedência científica. Perguntar aí, vão perguntar, né? Eu tive um estiramento, abria mais do que imaginava, a porta foi fechar, foi segurar, enganchou, puxou, enfim, um acidente doméstico, mas só foi uma luxação, estiramento não, acho que é luxação, né, que fala, tá tudo bem. Vamos continuar? Vamos fechar. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado Papis, obrigado Mames, obrigado aos meus seguidores, obrigado a todos vocês, a minha família, a minha esposa. Tchau, pessoal, e até breve. Fui! Carlinhos.